Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje é 8 de dezembro. E nós, católicos, estamos com a nossa alma em festa, com o nosso ser em festa, porque hoje nós comemoramos a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. É bonito o evangelho de hoje, porque o céu está voltado para ela. O anjo Gabriel, enviado por Deus, vem ao encontro dela. Todo o diálogo do evangelho aqui não está voltado para o anjo Gabriel, está voltado para Nossa Senhora, para essa virgem, que lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías já tinha profetizado sobre ela. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa virgem, ela foi visitada por um anjo, um arcanjo, que, mandado por Deus, foi lá para dizer para ela que ela seria a mãe de Deus, a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo, que nós estamos nesse tempo de advento, nos preparando para a segunda vinda dele e nos preparando também para relembrarmos a primeira vinda. E ele veio na primeira vinda no seio desta mulher que nós acabamos de ver na leitura do Evangelho. O nome da virgem era Maria. Não era Susana, não era Adriana, não era Fabiana, era Maria. Maria. Esse nome é doce. É por isso que
dentro da liturgia, existe uma celebração litúrgica que traz como título esse nome, o nome de Maria, o doce nome de Maria. Esse nome, meus irmãos, Maria, quando nós pronunciamos, quando nós pensamos nesse nome, aqui está tudo que engloba a nossa salvação. A primeira leitura hoje, que está no livro do Gênesis, nós vemos lá, infelizmente, uma virgem que desobedeceu, Eva. E agora que nós temos uma virgem que obedeceu. Na primeira leitura, nós vemos uma virgem que foi visitada por um anjo decaído, Lúcifer, que veio em forma de serpente. No Evangelho, nós vemos um anjo que foi fiel e que foi mandado por Deus. Na primeira leitura, nós vemos aquela que desobedece e na segunda, a que obedeceu. Mas quem é essa mulher? É Maria, que foi preparada por Deus para acolher no seu ventre o Salvador do mundo, que nós estamos nos preparando também para comemorarmos e celebrarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa mulher não era qualquer uma. Claro, diante de tantas coisas que eu já falei aqui, ela não poderia ser qualquer uma. Ela foi concebida no ventre da sua mãe Ana, sem nenhum pecado. A Imaculada Conceição. Concebida sem pecado. Quando eu medito, meus irmãos, esse mistério da Imaculada Conceição, eu me deparo assim de uma forma que eu fico numa alegria e fico assim espantado de saber que em nenhum momento da vida de Nossa Senhora, em nenhum momento, em nenhum pensamento ela pecou. Imagina, meus irmãos, isso. Em nenhum momento, ela que foi concebida sem pecado, em nenhum momento da vida dela, desde a concepção até o seu retorno ao céu, em nenhum momento ela pecou. Por isso que não dá para ficar dizendo aí que Nossa Senhora é qualquer uma. Que depois que Jesus nasceu, aí ela teve um monte de filhos, aquela história dos ignorantes que não conseguem entender a verdade e não querem entender a verdade e vão se deixando levar pelas astúcias do demônio. Porque isso aqui é uma astúcia do demônio. Querer denegrir a imagem daquela que é pura, santa, pura e santa, a Imaculada Conceição, Maria, a Mãe de Deus, a Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, em vista da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela ia gerar no ventre dela o Salvador do mundo, ela não poderia transmitir, levar para Jesus o pecado que todos nós, por propagação, nós recebemos de Adão e Eva. Somos purificados no batismo, mas as inclinações, a nossa vontade ela fica enfraquecida, a nossa inteligência obscurecida. Por isso que é difícil a gente entender as coisas de Deus. Por isso que é difícil a gente ter aquela vontade de levar uma vida santa como deveria levar. Você está entendendo como é que é? Mas ela não, ela foi concebida sem pecado. Bendita Igreja Católica que celebra este dia maravilhoso, este dia grandioso. Eu estou assim num entusiasmo, numa alegria muito grande interior, quando eu olho para ela, que tem uma imagem de Nossa Senhora. Na verdade tem duas, né? Do lado direito tem uma ali, que não dá para ver, e nós temos aqui uma outra bem grande. E quando eu olho para esta mulher,
Meu coração vibra de alegria de saber que nesse ventre, o Salvador do mundo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, foi gerada dentro dela, como o Evangelho está falando hoje, que ela mesma não estava entendendo do que o anjo Gabriel estava dizendo, mas como é que eu vou ser mãe? Não conheço homem nenhum, fica tranquila. Desculpe até brincar, né? No estresse, fica tranquila. Porque o que vai acontecer é por obra do Espírito. O Espírito Santo virá sobre você. É por isso que nós dizemos que Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, ela é a esposa do Espírito Santo. É nesse sentido, porque o Espírito Santo vem sobre ela e quando ele vem, nosso Senhor é gerado no ventre dela. E ela se torna mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nesse dia, meus irmãos, diante da pureza de Nossa Senhora, vamos pedir que nós tenhamos um coração puro. Lá nas Bem-aventuranças, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, é o versículo 8, lá diz assim: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E nesse mundo de tanta impureza, de depravação, de sexualidade depravada, de filmes, novelas, livros, piadinhas. Imagina, se os puros verão a Deus, os impuros não verão a Deus, meus irmãos. Então vamos pedir a Deus a graça da pureza de coração, a pureza nos nossos atos, a pureza no olhar, pureza no nosso andar, pureza no nosso vestir. Quanta impureza existente nesse mundo, mas nós olhamos para a Imaculada, nós olhamos para Nossa Senhora e a esperança. É possível, meus irmãos, que Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, a pura e santa, interceda por nós no dia de hoje e que a partir de hoje aqueles que estão vivendo na impureza, na depravação, no erro e tudo mais, através da intercessão dela, possam viver como ela, pura e santa, sem pecado. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendito o dia da Imaculada Conceição.